os olhos para mais um dia e já não pode impedir a si mesma de se sentir um pouco livre. Ela se sente assim, como alguém que dormiu numa rede fresca e acordou livre para escolher o que fazer em uma manhã comum. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Humanos Exemplares, da Juliana Leite. A Juliana Leite é uma autora contemporânea brasileira que já ganhou o Prêmio Sesc de Literatura e foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura e do Jabuti com seu romance de estreia Entre as Mãos. Eu não li esse livro, apesar de ter um certo interesse nele, ainda não foi uma leitura que eu fiz. Acontece que esse ano a Juliana lançou seu segundo romance, que saiu pela Companhia das Letras, e eu recebi então essa edição. Mesmo sem saber sobre o livro, logo que eu recebi, eu fui com a cara dele, fiquei com vontade de ler e peguei essa leitura pra fazer ali muito perto de quando ele chegou, e eu gostei demais de conhecer a literatura da Juliana. Foi assim um presente. Esse livro é muito potente, ao mesmo tempo muito delicado, e que fala de um assunto extremamente importante e que muitas vezes é deixado de lado. A Juliana aqui, ela dá voz a quem costuma ser deixado de lado, não apenas na sociedade, mas também nas histórias, que é a pessoa idosa, mais especificamente a mulher idosa, né? A protagonista desse livro, a protagonista narradora desse livro é a Natália, uma mulher velha, muito velha, bastante velha. E, enfim, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro. Eu frisei o quão velha a Natália é, porque ela mesma gosta de frisar isso na sua narrativa. É, sei lá pela metade do livro que a gente vai descobrir o nome dela, porque ela costuma falar dela mesma na terceira pessoa e se chamar de velha. Uma velha. Uma velha fez isso, uma velha fez aquilo. Ela fala muito dela assim, e eu já acho que o livro é extremamente potente de cara, é só por esse estilo de narrativa, né? Eu acho que a Natália fala de si na terceira pessoa porque é muito difícil a gente se imaginar nessa situação. Doentes são sempre os outros, velhos são sempre os outros, nunca a gente. E eu acho que ela se enxerga na terceira pessoa, é quase como se essa fase velha dela fosse um outro personagem na sua vida que ela observasse de fora, porque a cabeça dela ainda é muito lúcida e muito jovem, e ela vê que o corpo dela não é mais capaz de acompanhar. E mesmo a cabeça dela sendo jovem, ela percebe que ela mesma, nesse momento da vida, já não consegue acompanhar as mudanças na sociedade, porque o mundo tá muito diferente de quando ela nasceu, mesmo de quando ela era adulta, né? Logo de cara, a gente não tem, eu acho que a gente nunca tem ao certo, na verdade, a idade da Natália, mas a gente vai percebendo o quanto ela é velha, velha de verdade, a partir da evolução do livro, porque a gente descobre que a filha dela já é idosa, e só em algum momento lá mais pra frente que ela fala que ela tem mais de 100 anos. Então ela é muito velha. E ela vai fazer uma análise do papel dela no mundo, do papel do mundo pra ela e do papel que ela teve ao longo de sua história e de como foi essa história ao longo desses mais de 100 anos. Então ela vai falar de maneira indireta sobre o Brasil que ela vivenciou durante todos esses anos, focando especialmente, né, no momento da ditadura, porque ela tinha um marido, o Vicente, que ele era professor de geografia, e ele foi perseguido pela ditadura, assim como várias outras pessoas do grupo de amigos que eles tinham, que ela considera, né, humanos exemplares. Ela fala deles com muita saudade e dói muito pra ela ter sido a única que sobreviveu. Alguns morreram na época da ditadura, alguns morreram há anos atrás, mas alguns também morreram recentemente, e ela não entende porque é que ela sempre fica. Nesse momento que ela tá, né, da vida, no momento presente em que ela narra o livro, a gente consegue perceber que se trata da pandemia de Covid, só que esse assunto não é citado em momento algum. A gente só sabe que existe uma ameaça externa que fez com que todo mundo precisasse ficar dentro de casa, inclusive Natália, que já costumava ficar em casa, na verdade, mas que agora, quando se vê na imposição de ficar em casa, percebe o quanto isso é dolorido, né? Ela olha constantemente pra porta, esperando que alguém bata lá e que seja alguém interessante com quem ela possa ter uma conversa, porque ela não tem mais ninguém perto dela. Todos os amigos já morreram, o marido já morreu, e a filha dela mora muito longe, que é a única pessoa com quem ela tem contato por meio do telefone. A filha dela liga todos os dias, é um ritual que elas têm, e é basicamente o único contato que ela tem com o mundo é a ligação da filha dela. Então ela fica o tempo todo esperando esse telefone tocar todos os dias. E ela vai falando constantemente sobre isso. A gente vai entendendo um pouco da relação dela com essa filha à medida que o livro evolui, e que ela fica o tempo todo fazendo essas digressões, né? Falando um pouco do seu presente e um pouco do seu passado. Eu acho muito interessante os momentos em que ela coloca a dificuldade que ela tem de entender o mundo hoje em dia, como ele funciona, mas ao mesmo tempo não com ar de superioridade, com ar de humildade mesmo. Tipo, ela não consegue acompanhar o mundo, e talvez ela não tivesse essa obrigação, porque ela já devia ter morrido. Todo mundo,
todas as pessoas dela praticamente já morreram. E nesse momento, né, em que a gente tem a pandemia não necessariamente citada, ela acompanha constantemente o jornal e ela vê todos os dias muitas pessoas sendo apagadas e ela não entende por que ela não se apagou ainda. Ao mesmo tempo em que ela sente essa dor de, meu Deus, quantas pessoas estão sendo apagadas por dia, e ela fica se lembrando dos seus. Enfim, é um livro um pouco claustrofóbico, porque a gente tá dentro da cabeça da Natália, dentro de um apartamento vazio durante todo esse tempo, mas é um livro extremamente potente. Eu enchi o meu exemplar de flags, assim, é um livro cheio de frases incríveis, cheio de momentos muito incríveis. É um livro extremamente reflexivo, né? Através da vivência da Natália, a gente percebe sim o quanto a gente falha enquanto sociedade em entender e dar espaço para as pessoas mais velhas, que cada vez mais existem mais, né? Porque a expectativa de vida aumentou muito nos últimos anos. Eu lembrei muito Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk, né, que é um livro que tem outra pegada. Ele não fala necessariamente sobre ser idoso, né, um livro bem menos interior, mas que traz uma personagem bastante idosa e que por vezes se confronta com essa falta de espaço, essa falta de voz no mundo, né? Ela tá sempre sendo deixada de escanteio, ninguém escuta direito o que ela fala, e acaba que naquele livro, né, ela consegue usar isso ao seu favor, mas como eu falei, é um livro que tem outra pegada, muito interessante também. Os dois, inevitavelmente, falam muito sobre morte, né, sobre essa questão de estar se sentindo cada vez mais perto da morte, sobre as suas pessoas já terem morrido e você precisar lidar com a morte deles. Eu me lembrei muito do meu avô enquanto eu li esse livro. O meu avô, ele morreu com 92 anos e ele viu muitas pessoas próximas morrerem, né? Ele enterrou muitos cunhados, ele enterrou amigos, e cada morte era vivida por ele de uma maneira muito profunda. Era assim, mais um amigo que se vai, né? Mais uma pessoa que se vai, e eu já tô nesse momento, posso ser eu a qualquer momento. Então eu percebia que ele vivenciava a morte das pessoas próximas de uma maneira muito mais intensa do que a gente, né, na juventude vivencia. Você viver constantemente mais perto da morte, né, de uma maneira palpável, é uma coisa muito louca, né? E a Natália traz muito isso daqui, assim. Eu achei um livro fantástico. Eu achei que a Juliana, apesar de ser uma mulher muito jovem, ela é de 83, ela me pareceu falar da velhice de uma maneira muito real. Parece que ela realmente conseguiu mergulhar nisso, pesquisar sobre isso. Não sei, eu também não tenho esse lugar de fala, mas eu senti muito esse livro, eu senti muita verdade em tudo o que ela falava aqui. O livro, inevitavelmente, fala muito sobre solidão, fala muito sobre saudade e fala muito sobre como você se colocar no mundo mesmo que as pessoas não queiram mais saber de você. Então a gente tem passagens muito interessantes aqui, uma principalmente em que a filha da Natália tenta constantemente mandar nela, guiar seus passos. Então mesmo por telefone, né, ela mora na Europa ou nos Estados Unidos, agora não me lembro, mas ela mora em outro país, e sempre nas ligações ela quer controlar essa mãe a qualquer custo, porque ela se acha superior, ela acha que a mãe precisa ser controlada porque ela já é muito idosa, e a Natália, ela luta contra isso. Então, assim, a filha dela manda dinheiro pra ela, só que ela acha que é muito dinheiro pra ela. Então ela usa grande parte desse dinheiro pra ajudar quem tem menos. Então ela ajuda os moradores de rua. Ela faz uma aplicação, né, desse dinheiro da filha, que a filha não necessariamente concorda. E tem um determinado momento do livro em que ela fica muito puta, porque a filha dela coloca uma cuidadora dentro de casa, que é algo que ela não quer de jeito nenhum. Ela é lúcida e ela prefere a solidão e a independência dela do que essa companhia constante de alguém que tá sendo pago pra ficar com ela. E aí ela dá um jeito de se livrar dessa cuidadora que é impressionante, assim. Eu não vou falar exatamente o que acontece, porque pra mim é uma das cenas mais incríveis do livro, mas ela arruma um jeito de ter prazer numa certa situação, e é a gota d'água, assim, de tudo que ela faz pra se livrar dessa cuidadora. Essa é a gota d'água, e é impressionante, né, que ela reflete sobre isso. Não, eu posso muitas coisas, mas prazer eu não tenho. Então prazer é negado ao idoso em todas as instâncias, assim, é a gota d'água que ninguém aguenta. Como que pode esse idoso passar desses limites e se dispor a sentir prazer? Enfim, eu achei o livro muito, muito bacana, como vocês já devem ter percebido. Eu tô fazendo uma resenha muito empolgada e foi um livro que me marcou profundamente enquanto eu fazia a leitura e que certamente vai me marcar mais aí por um longo tempo. E mesmo quando eu começar a esquecer, eu tenho todas as flags que eu fiz pra dar uma rememorada nas melhores passagens dessa história. Então é isso, acho que já ficou claro que é um livro que eu super recomendo. Me contem aqui embaixo se vocês já leram, porque eu vou adorar saber. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!